Queridos, tudo bem? Bom, tô postando agora então o tema da semana comentado, corrigido, questão por questão. O professor destrinchou todos os detalhes, os pormenores dessas reações inorgânicas que aparecem tanto. Eu queria te dizer uma coisa: aluno dedicado, professor, aluno interessado, professor dedicado à aprovação certa, confirmada, isso é fato. Então eu espero muito do fundo do coração que vocês, caso tenham alguma dúvida, deem uma olhadinha nisso, vão atrás e, por favor, se não entenderem, falem comigo, me solicitem em um plantão. Eu sempre faço correção dos exercícios, chego um pouquinho antes da aula, eu vou estar lá ao vivo, esperando para tu pedir alguma coisa, tirar alguma dúvida comigo. Então o professor está te dando aí esse amparo conceitual, didático também na matéria. Eu preciso que vocês usufruam muito disso, porque a gente está chegando na metade do ano já. Efetivamente, a gente está chegando já nas aulas finais desse nosso livro 2, passa extremamente rápido, e a gente não pode deixar para o final o resgate de algumas matérias importantes, como por exemplo a própria matéria de química inorgânica, ok? Porque é uma matéria que leva tempo até tu te habituar a olhar para um sulfato de bário e fazer rapidinho BaSO4. E esse é o nível que eu quero que vocês cheguem para quando na prova vocês lerem essas coisas e a linguagem ser algo extremamente comum nesse saber químico que é o saber inorgânico, certo? Então, espero que vocês aproveitem bastante a correção. Confere aí, a partir de agora o professor vai começar a fazer questão com questão contigo. E repito, qualquer dúvida, por favor, me peço, eu estou à disposição. Um grande abraço, não esquece, repito, aluno interessado, professor dedicado, aprovação certa. Grande abraço e até a aula. Tchau, tchau. Bom, comecemos aqui então, queridos, com a questão de número 1, que é uma questão bem fácil sobre chuva ácida. E como a gente já havia comentado, ao se tratar de chuva ácida, como está grifado ali, ó, tá tudo grifadinho já aqui, porque caso você esteja vendo esse vídeo, perdão, esse vídeo eu já fiz todo ele, corrigi todas as questões, entretanto, algum problema no áudio aconteceu, eu estou gravando tudo de novo. Por isso que tem esse monte de, enfim, rabiscos aqui, ok? Então vamos lá. Formação da chuva ácida é só buscar enxofre ou nitrogênio. Lembrando que o gás carbônico, como está apresentado aqui na letra E, ele não vai abaixar tanto assim o pH a ponto de gerar, enfim, precipitação de chuva ácida, né? Porque o ácido carbônico é um ácido muito fraco. Então a gente vai arriscar ali, ó, letra B. A chuva ácida pode se formar por quê? Ácidos fixos que, ao serem expelidos na atmosfera, as combustões de produtos orgânicos. Não, combustão de produto orgânico não produz ácido, produz óxido. Emanações industriais são ricas em ácidos, não são ácidos, são óxidos. Os produtos existentes na gasolina originam combustão de ácidos. Não, é óxido, não ácido. E o gás carbônico, como eu falei para vocês, ele é muito fraquinho, então não vai gerar digamos assim, um efeito de chuva ácida, como por exemplo o enxofre e o nitrogênio vão gerar. Então a resposta é o enxofre dos combustíveis fósseis, que é queimado, pode virar SO3, que vira ácido sulfúrico, se reagindo com água. Ok? 3. A substância Na2SO3 pode ser obtida pela reação entre... Primeira coisa interessante salientar é que SO3 é sulfito. E sulfito a gente faz na regrinha do teimoso mosquito. Ou seja, tem que vir de ácido sulfuroso. Só sabendo isso, tu já arrisca todas as alternativas, viu só? E fica com a alternativa correta, ácido sulfuroso. Né? Porque, ó, teimoso, mosquito, oso, gera ito. Então, o ácido que fez isso aqui só pode ser um ácido sulfuroso. Outra coisa, tu pode pensar, mas então é ácido sulfuroso e ali tem um óxido de sódio? Como é possível isso? É possível, porque, vou mostrar aqui para vocês. Ó, não é aqui, também não é aqui. Cadê?
20, então. Na 20, ele diz assim, considere as reações representadas nas equações abaixo. Te dá todas as reações ali, eu vou limpar todas, ok? Pra gente fazer rapidinho aqui, que é bem fácil. É interessante só salientar que nessa questão ele quer a incorreta. Eu vou pintar aqui para ti, ó, incorreta. Se ele quer a incorreta, a gente tem que cuidar, porque senão podemos nos passar, né? Ocorre a formação de óxido ácido e óxido básico. Óxido ácido é o óxido de não metal. Aqui, tá aí o óxido ácido. Óxido básico, óxido de metal. Tá aqui o óxido básico, tá certo? Uma das reações é do tipo dupla troca. Como o professor explicou no videozinho aqui, a reação de dupla troca é essa reação tipo a base, que é base mais sal, base mais ácido da sal mais água, onde a gente tem íons que trocam de lugar entre si. Tá? Então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha na explicação ali, o professor explicou bem direitinho como é uma reação de dupla troca, ok? Então a reação de neutralização é uma reação de dupla troca. Logo, não está errado, não, essa segunda afirmação ali, tá certo? A de baixo aqui é uma reação base, ó, de dupla troca. Algumas das reações são de oxirredução. Sim, várias nelas. Essa aqui, todas as que têm substância simples são de oxirredução, tá certo? Ocorre a formação de produto com pH diferente de 7. Sim, né? Se for ácido ou base, o pH vai ser diferente de 7. Então tá certo também essa informação. E a maioria do tipo análise. Vamos ver o que é análise. A análise está aqui, ó. Simples troca. Ali, ó, análise ou decomposição. Análise ou decomposição são as reações do tipo 1 para 2. Ou seja, tem que ter um reagente se decompondo em vários produtos. Como vocês têm escrito aqui, o professor explicou bem direitinho também na aula que eu pedi para vocês darem uma olhadinha ali no vídeo, ok? Então, tá errado, né? A maioria das reações aqui é uma grande maioria de reações de síntese, ó. Aqui é uma síntese porque são dois reagentes e um produto. Síntese tem apenas um produto. Síntese, um produto. Síntese, um produto também. Então, todas as reações nas quais a gente obtém um produto apenas são chamadas de reações de síntese e não análise. Logo, a errada é a letra E. Essa questão aqui, a 21, é muito fácil. Deixa eu apagar aqui para fazer tudo de novo com vocês. Porque ele te pede sulfito ferroso e sulfito de hidrogênio. Né? Primeiro, sulfito tem que vir do ácido sulfuroso. Aí o sulfito, se o sulfato é SO4, sulfito não pode ser SO4. Portanto, vocês já arriscam alternativas como a letra D, a letra... Aí não, né? A D vocês podem riscar. Deixa eu apagar as alternativas aqui para fazer direitinho. Pode riscar a letra D, né, que fala em SO4. Não pode ser SO4. E tu risca também todas as alternativas onde tem não oxigenados. Porque ito e ato são oxigenados. Né? Sulfito vem do sulfuroso, que é oxigenado, e sulfato vem do sulfúrico, que é oxigenado. Então, tu pode riscar a letra A, que tem ali ó, o H2S, não tem oxigênio, tem que ter oxigênio, e pode riscar também a letra C, que é o Fe2SO3, que tem oxigênio, não tem oxigênio também. E aí nós vamos riscar facilmente aqui a letra E, por um fator bem simples, né? Que na letra E, olha o que ele escreve ali, ó, Fe2S SO3. Se tu fizer a regrinha da tesoura ali, ó, faz a regrinha da tesoura, passa o 3 para cá, passa o 2 para lá, tu vai formar um Fe3. E Fe3 não é ferroso, é férrico. E a gente quer ferroso. Então, tu pode riscar essa aqui também que está errado. Então, a resposta certa, letra B. Na questão 22, ele dá ali os compostos e pergunta as aplicações. Então, aqui é uma decoreba sem tamanho mesmo. Mas é o tipo de questão boa para a gente praticar e fazer uns pouquinhos. Por exemplo, água, deixa eu ver, ácido sulfúrico, baterias automotivas. Não dá para esquecer dessa. Antiácido tem que ser uma coisa básica. Água sanitária, hipoclorito de sódio.
conservação de alimentos. Sal de cozinha faz a carne seca, o charque. E descolorante de cabelos, ou descorante, é a água oxigenada. 3. Então tá aí a sequência, resposta certa, letra A. 23. A atmosfera tal. Gás presente nas altas camadas constitui escudo de radiação. Muito fácil essa, né? Deixa eu apagar aqui para fazer tudo de novo. Repetindo, estou apagando, pessoal, porque está feito, porque eu já corrigi, mas tive um problema no áudio, estou refazendo tudo. Então a primeira só pode ser ozônio. Tem que terminar com 1, ok? Gás poluente responsável pela chuva ácida. Como eu te falei, chuva ácida é enxofre e nitrogênio. Pode marcar os dois que tem aqui, ó, enxofre e nitrogênio. 2, 2, 1. Fica entre duas alternativas. Gás liberado na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis e causador do efeito estufa. Essa aqui não tem salvação, né, pessoal? O efeito estufa é CO2. E o gás, resultado da combustão incompleta de hidrocarbonetos, é o 4, é o CO. Então tá aí, fechou. Monóxido, que é super perigoso, havíamos conversado já sobre isso na aula de inorgânica sobre os óxidos. Bom, 24. Dióxido de silício tem que ter 2 oxigênios e um silício. Só sabendo isso, a gente risca aqui, ó, a letra E, a gente risca a letra D, porque tem enxofre, né, pessoal? A gente, meu Deus do céu, a gente risca... Ah, não, a letra E a gente não pode riscar, não. Deixa eu apagar aqui. A gente risca a letra C, a D, e a gente risca também a letra A, que tem nada a ver, né? Tem hidróxido de sódio. Fica entre duas. E ele fala em óxido de sódio. Óxido de sódio é oxigênio, não é hidróxido. Então essa questão é bem facinha. Resposta certa, letra B. Muito fácil de fazer essa daí, né? Podia cair várias dessas. Bom, questão da PUC, questão retrô, que traz sempre a ideia de reação inorgânica. Diz ali os flashes e tal, descartáveis, beleza. Essa reação, ela é uma reação de 2 para 1. Toda reação de 2 para 1, vou te mostrar aqui, ó, como tu tá vendo ali, ó, 2 para 1, tá vendo? Síntese ou formação, tá escrito ali, ó, 2 para 1, vou mostrar para ti. Deixa eu pintar aqui, ó, 2 para 1. Toda reação de 2 para 1, tá, pessoal, é uma reação de síntese ou formação. Logo, essa reação só pode ser síntese ou formação. Muito fácil, né? Já fechou aqui. Bom, questão 37 da PUC também, que é uma barbada. Vou apagar, vou fazer tudo para ti aqui de novo. Tá? Porque essa questão ela é muito fácil mesmo. Tomara que caiam várias dessas pra gente, porque a gente já domina a regrinha da tesoura, não é? Então, olha ali, ó, ele diz que nessa questão a fórmula genérica é metal Cl3. Se é metal Cl3, a gente vai fazer assim, ó, metal Cl3. Eu vou escrever o metal positivo e o cloro negativo. Eu vou fazer aqui a regra da tesoura. Eu vou passar o 3 para cá e vou passar o 1 para lá. Então, a gente vai escrever aqui, ó, 1 para cá, 3 para cá. Logo, o teu metal é mais 3. Se ele quer que eu ligue com o sulfato, metal mais 3 mais o sulfato, que é bivalente, menos 2. Lembrando que a gente já explicou muito essa parte de sulfato bivalente no vídeo que o professor passou para vocês e também nas aulas, né? Então eu vou ser um pouco mais dinâmico aqui, tá, queridos? Para não ficar muito trancada a aula. Se alguém tiver dúvida, por favor, dê uma olhada nos outros vídeos ou fale comigo para a gente fazer um plantão, porque tem que saber já a essa altura que o sulfato é bivalente, é menos 2. Então tá aí, M2SO4, 3. Resposta certa, letra E. A 38 parte da mesma premissa da questão passada, ali da outra questão, nós fizemos há pouco, porque ela tem um reagente e vários produtos. Quando a gente tem um reagente só e esse reagente se quebra, a gente chama isso de, ó, aqui, tá vendo? De análise ou decomposição. Então, sempre que tu tiveres um reagente e esse reagente se decompor, a gente vai ter uma reação de análise, como está escrito aqui em cima. Bem fácil a 38. A questão 41 é uma lambança, né? Eles querem ligar íons. E a primeira coisa que tu pode fazer nessa questão aqui, deixa eu tirar essas setas aqui para não ficar bagunçado.
Deixa eu tirar aqui, tirou aqui, fechou. Eu vou limpar aqui para tirar. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, além de várias regrinhas da tesoura, é cortar qualquer coisa que tenha amônia. Porque a amônia não é um íon, tá vendo? Então, se ela não é um íon, tu não pode ficar ligando assim as coisas. Então, risquem todas as alternativas que tem amônia. A amônia não vai se ligar a ninguém, ó. Só com isso, tu já risca 4 alternativas. E aí, a resposta certa só pode ser a letra D, porque o alumínio, ó, alumínio, ele é mais 3, tá escrito ali. E como ele está ligando com o OH é menos 1. Se o alumínio é mais 3 e o OH é menos 1, faz a regrinha da tesoura, querido. Muito fácil, né? Vai formar AlOH3. E é uma base. Certo? Bom, a reação de baixo também ela é muito simples. Ah, não tem nada difícil aqui. Sinceramente, nessa parte aqui, queridos, não tem não. Estou sendo bem franco, tá? Porque, ó, fosfórico tem que vir de, ó, teimoso mosquito no bico do pato. Então, se é fosfórico, tem que ter vindo, ou tem que gerar, na verdade, um fosfato. Olha só sabendo que é fosfato, tu risca A, a B, a C, e aí, ou seja, tu já fica com a letra correta. Tudo bem? Ácido fosfórico tem que formar fosfato. Resposta, vai formar fosfato de cálcio. Na questão 47, parece ser muito complicada e ela é, de certa forma, um tanto quanto chatinha, tá? Mas assim, ó, dá para fazer ela de uma maneira mais dinâmica, digamos assim. Deixa eu só fazer aqui, arrumar o que eu fiz. Pronto. Dá para fazer ela de uma maneira um pouquinho mais dinâmica, tá? O que tu pode fazer nessa questão aqui é, por exemplo, lembrar que quem libera oxigênio nas reações, assim, é sempre peróxido. Então, era só marcar a única alternativa que tinha um peróxido, que é a letra C. Pronto, acabou a questão. Caso isso não fosse tão simples, vocês teriam que fazer a continha. E uma coisa que é interessante é que as equações já estão balanceadas, então vocês poderiam fazer por contagem de átomos quem está e não está certo. Por exemplo, se tu vai substituindo, começa a substituir. Por exemplo, ele diz que na letra A que o X é isso. Então tu vem aqui e tu escreve, ó, X, assim. Só que aqui ele diz que tem 2Y, né? Então, como é que tu vai formar? Se aqui tem um cálcio e tem um 2 aqui na frente, como é que tu vai formar 2 cálcios? Não pode. Se aqui tem um cálcio, aqui tem que formar um cálcio também. Então, essa primeira alternativa está errada. Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O Y tem que ter um cálcio, 2 cálcios também. Não pode. Ó, vamos letra B. A letra B até daria, né? Porque se eu pegar a letra B e colocar aqui, ó, Na2O, são 2 sódios. E o Y que ele te dá é esse aqui. Então, vai dar 2 NAs, tá certo? Só que o problema é que os outros átomos não fecham. Porque, olha só, tu vai ter um oxigênio aqui, mais um dá 2. Só aqui tu tem 2 oxigênios. E na fórmula tem mais oxigênio aqui. Então, tá errado. O número de oxigênios não está batendo. Vamos para a letra D. Alumínio. Bom, alumínio, olha só que bizarro isso. Olha só coisa horrível isso aqui, pessoal. Ó. E outra coisa, os oxigênios também não vão bater se a gente usar esse alumínio. Quer ver? Vou escrever aqui para ti, ó. É só substituir, não tem mistério nenhum. Só ir substituindo, ó, queridos. Al2O3. Então, tu ficaria com 3 oxigênios mais 1, 4, tá? E aqui ele já vai te dar 4 só nessa fórmula absurda que não existe que ele te deu, porque 2 vezes 2 dá 4. E tem mais um oxigênio aqui, então já extrapola os 4 oxigênios que tu tinha nos reagentes. Lembrando que o único conhecimento que eu estou usando aqui é na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Certo? E aqui o que vai faltar na letra E é hidrogênio. Se tu botar o potássio aqui, já quebra aqui, ó. Como é que tu tem um potássio aqui e tu tem 2 potássios aqui, ó? Tá errado, não pode ser. Então tu já risca e a resposta certa vai ficar letra B. Opa, letra C.
né, que é um peróxido que a gente havia comentado antes. A questão 148 ela é bem facinha porque ela te pergunta qual é a alternativa que tem um óxido metálico que está agindo como óxido ácido. A única maneira para um óxido metálico agir como óxido ácido é reagindo com uma base. Então a gente vai procurar qual a única alternativa que tem base e nenhuma dessas aqui tem base, tá vendo? A única onde está tendo reação com base é a letra A. Portanto, resposta, letra A. Pois, para alguém reagir como ácido, precisa reagir com uma base, pois ácido reage com base. Depois dessa, eu tenho ali a questão 57, que é uma questão bem fácil também, porque ele fala assim, qual deles é levemente ácido e pode ser usado com colírio. Se é levemente ácido, vocês podem rapidamente riscar a letra A, que é hidróxido é básico, C, que não é ácido, né? Tu quer uma coisa ácida, peróxido não é ácido, D, óxido de cálcio é um óxido básico, inclusive eu quero um ácido, e tu vai ficar entre a letra E e a letra B. Só que a letra E, pessoal, tem um dos ácidos mais fortes que existem na natureza, que é o HClO4. Lembrando que o número de oxigênios menos de hidrogênios, se der maior ou igual a 2, indica ácido forte. Esse aqui é 3. Então a resposta é o ácido bórico, que é esse aqui, que é um ácidozinho super fraco e é usado como água boricada. Certo? Letra B. 58 também, com todo respeito, ela é muito simples. Mas tudo é fácil para ti. Mas essa parte de inorgânica é mesmo. É porque eles confundem os alunos com um monte de informação e essas que são de reação, elas só te assustam, porque elas são meras questões de contagem de átomos. Por exemplo, a primeira que tem aqui é óxido básico com água. Óxido básico com água tem que formar base. Porque o óxido básico, ele é chamado de óxido básico porque ele forma base. Óxidos básicos são os óxidos, deixa eu só fazer aqui, pronto. Óxidos básicos são os óxidos que quando reagem com água formam bases. Tá vendo? Exatamente. Então, se assim é, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para ti. Reagiu com água, tem que formar base. E a base de cálcio, sendo o cálcio o metal do grupo 2, tem que ficar assim, Ca mais 2, OH menos 1. Faz aqui a tesourinha, tem que formar, né? CaOH2. Só sabendo isso, tu risca letra D, letra C e letra B. Agora, a próxima reação é mais fácil ainda, porque ele está te pedindo para reagir o hidróxido de cálcio, que é essa coisinha aqui, com o ácido sulfídrico. Então, como a gente tem olha, eu fiz para vocês aqui embaixo, tá vendo? Como a gente tem 2 OHs e 2 Hs, o sal formado vai ser CaS, porque o H neutraliza o OH. Tudo bem? Então a gente vai riscar aqui em cima, que a fórmula está errada, e a resposta certa já é a letra E. Bom, aqui nessa questão da página 60, da questão 60, né, perdão, da página 55, diz assim: o gás hilariante recebe essa denominação pois sua inalação provoca leve euforia. Pronto, acabou a questão. Lembra que a gente viu, está marcadinho no livro? Gás hilariante é N2O, só isso. Caso alguém queira fazer por contagem de átomos, basta verificar com as fórmulas qual poderia ser o composto. Por exemplo, se aqui tu tens 2 nitrogênios, tá? Mais 2 vezes 2, 4. Tem que ter 4 nitrogênios aqui também. E como o coeficiente aqui da frente é 2, no X tu vai ter que ter 2 nitrogênios no mínimo, porque 2 vezes 2 dá 4, ok? Então, tudo que não tiver 2, vocês podem riscar, como eu risquei. E aí vocês vão ficar entre a letra D e a letra E. Mas por que não pode ser a letra E? Porque se for a letra E, os oxigênios não vão bater. Quer ver? Porque se tu multiplica por 2 aqui, tu vai ter 2 oxigênios aqui.
E na contabilidade total dos oxigênios vai fechar certinho. Porque, ó, 4 mais 6 dá 10. Aí tu desconta 4 aqui, desconta 4 aqui, vão faltar só 2 oxigênios aqui. Então, eu preciso de 2 oxigênios nessa fórmula desse composto. A resposta certa, letra D. 61. Ele fala sobre industrialização e resposta chuva ácida. Acabou a questão. Quer chuva ácida, querido? É só lembrar dos ácidos que formam chuva ácida. Esses ácidos vêm de óxidos que têm nitrogênio e enxofre. E eles são ácidos fortes, lembra? E o ácido forte de nitrogênio é o ácido nítrico. O ácido forte de enxofre é o ácido sulfúrico. Resposta: nítrico e sulfúrico. Não esqueçam de ácidos fortes, por favor. Cai muito nas provas. Tá? Ácidos fortes, repetindo, sulfúrico, nítrico e HX. São os mais populares. Pronto. Questão de Santa Maria. Essa é bem facinha também. Ó. Essa primeira questão é uma questão de um componente para 2 produtos. Um reagente, 2 produtos. Sempre que a reação for de 1 para 2, 1 para 2, como está aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar para ti, ó, 1 para 2. A gente chama de reação de análise, ok? E quando a reação é de 2 para 1, a gente chama de síntese. Ah, mas eu não entendi, como assim 2 para 1? 2 reagentes para 1 produto. Ou, no caso da análise, 1 reagente para mais produtos. Então é bem fácil. A primeira é uma reação de decomposição ou análise, porque tem um só que se quebra em vários. E na segunda tem vários que formam um. Então é análise e síntese. A questão 74, ela é muito simples mesmo. Porque ela te assusta com esse monte de informação, só que ela pergunta assim, ó. Ah, qual é o carbonato de sódio? Carbonato, queridos, é isso aqui. Sódio é grupo 1 mais 1. Fazendo a regrinha da tesoura, vai formar Na2CO3. Só sabendo que é Na2CO3, tu já fica entre... Eu vou apagar aqui para tu ver, ó. Só sabendo isso, tu já fica entre... que é um carbonato de sódio que tem que se formar, tá? Já fica entre a letra, ó, risquei, entre A e AE. E eu nem vou ler o resto. Tem uma coisa que é ridícula aqui na letra E, que é a fórmula do N com S. Na, desculpa, com S, pela regra da tesoura, tem que ficar Na2S e não NaS2, que é um erro terrível. É porque o S tem inox menos 2. Então, a resposta certa dessa questão, letra B. Tá aqui, ó. Bzinho, né? Falando justamente, vou colocar assim, dos sais pela regrinha da tesoura que estão corretos. A questão 78 já é uma questão mais estranha da URGS, uma questão recente, de poucos anos atrás. Ele fala assim, ó. O gás carbônico é introduzido na água mineral e provoca diminuição da basicidade do sistema. Tá certo isso, porque o gás carbônico, CO2, reage com água e faz ácido carbônico. Então, se ele faz ácido carbônico, ele aumenta a acidez, reduzindo assim basicidade. Tá certo. Quando a garrafa é aberta, o gás se perde e o pH da água fica mais baixo. pH mais baixo significa mais ácido. E tá errado. Se ele vai embora, não pode ficar mais ácido, tem que ficar menos ácido. Então tá errado. Com o gás carbônico introduzido à forma gasosa, não ocorre interferência na acidez da água mineral. Claro que ocorre, porque como ele é um gás e reage com água de forma ácido, a água mineral, tecnicamente, vai ficar mais ácida. Portanto, tá errado. Certo? A resposta certa da questão 78, letra A. E, para finalizar, fechou? Opa, não. Tá aqui, perdão, desculpa. Para finalizar, uma bem fácil do Enem, que mostra SO2 com SO3 e SO3 com ácido sulfúrico. É
óxido que produzido por fábricas, fala de combustíveis fósseis ali, ó, tal. E o que ele gera? Sempre tem que lembrar, SO3 gera chuva ácida, porque reage com água e forma ácido. Certo, queridos? Então tá aí, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida pontual, por favor, me procurem ou cheguem um pouquinho antes na aula. O professor começa a corrigir as questões meia hora antes, ao vivo, né, nas aulas, para ajudar quem precisar, tá? Muito obrigado pela atenção.